que o torcedor vai ver na temporada? Boa noite. É isso, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, 6h40 confirmando, porque teve um treino na Toca da Raposa 2 com os garotos do Sub-20, os garotos que disputaram a Copinha, 4 tempos de 30 minutos, e o Pessolano, pelo menos um esboço mais forte do que pode ser o Cruzeiro para este início de temporada. Então, aquele drone deu aquela sobrevoada hoje na Toca da Raposa 2 e vamos trazer aqui os detalhes deste treino pela manhã na Toca. Aliás, começou pela manhã e terminou no início da tarde. A turma saiu bem exausta pelas informações que a gente tem. No primeiro tempo, de 30 minutos, 1-0, gol do Vagninho. No segundo tempo, mais 30 minutos, um gol do Marco Antônio. No terceiro tempo, mais 30, um gol do Bruno José. E no último e quarto tempo, mais 30 minutos, aí 6-0. 2 do Edu, um do João Paulo, um do Thiago, um do Adriano e um do Felipe Machado. Claro que nesse quarto tempo já tinha passado de 90 minutos, então a turma da base sentiu bastante o desgaste, já vinha de uma maratona impressionante na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o que a gente apurou, eu e Guilherme Pio, vamos lá. Os dois times do Cruzeiro, o que atuou nos 2 primeiros tempos, Rafael Cabral, Rômulo, o Maicon pela direita, o Sidney pela esquerda e Rafael Santos, o lateral esquerdo. Nonoca, Pedro Castro, Marco Antônio, Giovani, Vagninho e Thiago. E o Giovani fazendo uma função mais de beirada, vindo para o meio. Então vamos lá, Rafael Cabral, Rômulo, Maicon, Sidney e Rafael Santos. Nonoca, Pedro Castro, Marco Antônio, Giovani, Vagninho e Thiago. Depois o time teve Rafael Cabral, ele atuou 3 dos 4 tempos. Marcelinho é um garoto do Sub-20, até beirada, mas vem treinando na lateral direita. Matheus Silva, Brock, depois Nardossi, é um zagueiro da base, e Matheus Pereira, Adriano, William Oliveira, Felipe Machado, João Paulo, Bruno José e Edu. O Adriano ele chegou a perder alguns treinos nos últimos dias por causa de um desgaste, já voltou, talvez até por isso ficando aí no segundo time. E o Vitor Leque, ele reclamou de um incômodo, além de ter perdido uma boa parte da pré-temporada por causa da Covid. Então o segundo time teve Rafael Cabral, Marcelinho do Sub-20, Matheus Silva, Brock, Matheus Pereira, Adriano, William Oliveira, Felipe Machado, João Paulo, Bruno José e Edu. O time que é considerado titular, daqui a pouco vamos falar sobre a questão do transfer ban, mas tem aí de novidades Rafael Cabral, Maicon, Sidney, Rafael Santos, Pedro Castro, Vagninho e o Marco Antônio. 7 mudanças em relação a quem terminou a temporada de 2021. Mas claro, é só o primeiro esboço, Léo Figueiredo e Panzi, do técnico Paulo Pessolano. E as informações que a gente tem, Rafael Cabral sendo muito exigido no jogo com os pés, e com quem eu conversei falou que tem realmente qualidade. Claro que vai errar muito ainda, porque está chegando agora, para entender o que era o Pessolano, mas os relatos trazendo que o Rafael Cabral bastante exigido com esse jogo com os pés. E os reforços também mostrando aí para o Pessolano, marcando gols, enfim. E é só o Sub-20 também, mas é uma boa amostra do que pode vir com o técnico uruguaio na Toca, Léo. Foram muitas mudanças aí passadas pelo Samuel Venâncio, né, do time que atuou nesse 6-0, mas Edu, algumas coisas me chamaram a atenção para este momento, né? Porque o time nem entrou em campo ainda, não teve nem o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, que é um grande laboratório para o Pessolano montar o time para o que mais importa, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Rafael Santos ganhando a posição nesse início do Matheus, né? Matheus Pereira, que terminou ano passado jogando na lateral do Cruzeiro, o Rafael voltou, ele aparece por ali. E outro grande destaque pelos gols, o Edu. O homem tendo treinamento contra o Sub-20, jogando pouco tempo, já fez 2, Edu Panzi. Ô Léo,
Vou ser um pouco repetitivo, o que eu falei agora há pouco do Atlético, que voltou bem depois do Cruzeiro, né? Mas eu acho que tem muito do estar bem fisicamente, estar melhor do que o companheiro fisicamente nesse início de temporada, de pré-temporada. É a primeira movimentação que o Pesolano promove aí nessa pré-temporada do Cruzeiro. Então, às vezes, um jogador começou no time A, vamos chamar assim, porque tá melhor fisicamente, começou a treinar mais cedo, enfim. E me chamou a atenção também 4 homens de meio, né? 2 com características de maior marcação e 2 que podem jogar à frente. Marco Antônio e Giovani, com 2 atacantes, o Wagninho e o Thiago. O Wagninho, que no Coritiba jogou muito melhor como um segundo atacante do que como um atacante aberto pelo lado do campo. Então chamou também essa atenção desse primeiro time montado pelo Pesolano. Mas não dá para apostar que será essa formação, até porque, né, Léo, Samuel, para que esses caras entrem em campo, eles precisam ser registrados, né? E aí precisa pagar o transfer ban até antes do início do campeonato. Uma situação, além de você falar mais uma vez sobre o transfer ban, Samuel, porque como levantou o Edu Panzi, fica pipocando aqui o telefone da Itatiaia e da torcida do Cruzeiro. Mas outro jogador que me chamou a atenção nessa escalação passada por você, e começando no time que ele botou nesse amistoso, o Marco Antônio. Me parece que o Marco Antônio vai ter uma grande oportunidade por causa do estilo de jogo do Paulo Pesolano. Porque o Marco Antônio é um volante, mas que tem um ótimo passe, que bate bem na bola, e muitas vezes foi preterido no Cruzeiro porque é muita firula, ele não marca bem, não chega junto. Não é intenso, né? Aí com o Vanderlei Luxemburgo, o Marco Antônio já teve algumas oportunidades. E sempre a informação que chegava da base era que, esse menino Marco Antônio joga muito. Ele bate muito bem na bola, cabeça em pé, e o Marco Antônio não entrava no time. Com um treinador com outra filosofia de colocar mais a bola no chão, de fazer o time jogar, parece que para o Marco Antônio vai cair como uma luva, né, Samuel? Pois é, e todo mundo sabe da qualidade do Marco, e se ele conseguir isso de, não digo ser intenso totalmente, mas participar muito mais do jogo, ele com certeza pode ter um futuro muito bacana no futebol. E eu tô até esperando o nosso amigo Marco Ferraz lá, que faz as filmagens do Cruzeiro, a turma da comunicação, com o Maicson Coelho, com o Gustavo Aleixo, com o Bruno Faleiro, eles vão postar os gols. E eu quero ver o do Marco Antônio, porque o Marco costuma marcar gol dando aquela chapada. Então, a gente já imagina como que pode ter sido esse gol do Marco Antônio neste treino diante do Sub-20. Vamos lá, o Edu tocou aí no assunto do transfer ban, e a expectativa, repito, é de que tudo se resolva na segunda-feira, e tem até terça para inscrever os jogadores, até porque é o indício aí do time que vem trabalhando o Paulo Pesolano, não está contando com outra possibilidade, porque senão ele podia montar uma formação ali só de atletas que tem contrato registrado para formar a equipe. Então, a equipe do Ronaldo está trabalhando, está negociando, conversando com os clubes, e repito, a expectativa é de que tudo se resolva na segunda, com o departamento de registro tendo que acelerar para registrar todos esses atletas. Eu até conversei com um especialista e nessas causas de FIFA, e ele me disse o seguinte: às vezes o fim do transfer ban demora, você faz o pagamento e o clube que recebe é quem deve comunicar à FIFA sobre aquele pagamento, e tem um prazo para isso. Mas ao mesmo tempo, você pode acertar uma negociação direta com o clube e, fazendo o pagamento, já enviar para a FIFA, e isso liberaria de forma imediata para você registrar os seus atletas. Então, acho que o pessoal está trabalhando com essa urgência, com essa prioridade, para colocar o time em campo na quarta-feira diante da equipe da URT. Outras informações importantes de hoje: o Cruzeiro oficializou o lateral Gabriel Dias. Ele até não participou deste treino, está numa transição, porque terminou a temporada sem atuar pelo Ceará. Teve uma pequena lesão no joelho, mas está tudo ok, tanto que foi anunciado oficialmente. E o Gabriel Dias em breve passa a treinar com o elenco na Toca da Raposa 2. O Gabriel Brazão, goleiro, ele vai assinar contrato na segunda-feira. Entre Inter de Milão e Cruzeiro já está tudo certo para aquele contrato de 1 ano e meio, emprestado sem custos pela Inter.
E o Brasão, em breve, também fica à disposição do técnico Paulo Pressolano. Como ele ainda não tem contrato assinado e vai fazer no início da semana, só depois é que ele passa a treinar com bola. Por enquanto fez apenas atividades na academia. E hoje o Cruzeiro oficializou o Roberto Braga como gestor da base do Cruzeiro. Saiu o Gustavo Ferreira, logo que o pessoal do Ronaldo assumiu, e o Roberto Braga, que já passou pela Ferroviária, pelo Bahia, esteve por último no Guangzhou Evergrande da China. Ele vem para ser esse gestor da base, já até conversou com os garotos antes desta atividade de hoje na Toca, ele com o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, e para aquele trabalho, que é uma informação que trouxemos aqui na Itatiaia, de um departamento de futebol integrado. Então, o Roberto Braga, ele vai ter essa oportunidade de ser o gestor da base do Cruzeiro, mas sempre em contato com o principal gestor, que é o Pedro Martins, para que eles façam um trabalho em conjunto. Conversei com amigos de Araraquara e as referências são muito boas do Roberto Braga, que fez um bom trabalho na base da Ferroviária, que costuma revelar muitos atletas, depois foi para o Bahia e foi convidado por um técnico de categoria de base de seleção brasileira, que foi trabalhar na China e acabou levando o Roberto Braga. Então, um sábado movimentado no Cruzeiro e com este primeiro esboço de Paulo Pressolano. E quem sabe, na segunda-feira, a gente chegue aqui no microfone da Itatiaia Léo para falar que tá pago, tá resolvido o transfer ban do Cruzeiro e será mais um alívio pro torcedor celeste, viu, Léo? Já tá marcada a manchete da turma do bate-bola, combinado?